Mas vamos lá. Eu queria trazer aqui, Glauco, pessoal, informação para a gente construir uma compreensão melhor sobre o governo Trump. O que representa de verdade o governo Trump? Qual que é a verdadeira face dele? Ele é um fascista ou neofascista poderoso que expõe o fracasso da democracia liberal e a letargia da esquerda e está transformando a lógica política, a vida política, em algo muito pior do que já era, do que a gente conhecia? Ou ele é um falastrão sem consequência, um cara que pretende ficar criando factoides dia a dia, que acaba ficando escravo desses factoides, mas que não tem nem projeto, nem estratégia reais, e se move apenas por um desejo ultracapitalista, macho, branco? Essa discussão é muito importante. Nós estamos acompanhando desde a posse do Trump, desde o dia 20 de janeiro, por dois motivos. Uma importância econômica dos Estados Unidos, já não são o país mais poderoso do mundo economicamente, mas são muito poderosos, mais poderoso do Ocidente, capaz de causar danos para outros países, ainda mais no mundo de cadeias de produção muito entrelaçadas, e uma potência militar, aí sim, a maior potência militar do mundo, capaz de destruir o planeta com as suas armas atômicas. Então, esse é um primeiro aspecto que nos leva a botar o foco aqui no governo do Donald Trump, não por americanismo, mas pela importância política real que tem esse debate. E outro aspecto importantíssimo é porque o Trump é, muito claramente, a personagem mais importante dessa corrente neofascista. Então, o que acontecer nos Estados Unidos, se ele conseguir consolidar seu poder, ainda que fazendo barbaridades, isso vai repercutir positivamente para essas forças neofascistas no mundo todo, em especial aqui na América do Sul, aqui no Brasil. E se ele fracassar, isso vai servir como uma desmoralização para essas forças e talvez nos ajude, inclusive, a desanuviar o ambiente político, a desbloquear o ambiente político, que é tão paralisado pela ameaça do fascismo e pela necessidade de formar todo tipo de frente para derrotar o fascismo. Bom, então são dois argumentos. Vamos simplificar aqui o argumento avalanche, o Trump avalanche, e o argumento leão da metro, o Trump que ruge, mas não morde. O primeiro argumento, o Trump avalanche, está descrito aqui nesse texto que Outras Palavras publicou com destaque nessa segunda-feira. Um filósofo que a gente acompanha muito, o Bifo Berardi, muito sensível para as questões de hoje, mas ele anda numa fase um pouco pessimista. Ele mesmo chama a posição dele de desercionismo, né? Referindo-se ao Trump, eu vou citar aqui literalmente o que ele diz na abertura desse texto. Quando uma avalanche está prestes a se formar em uma montanha, talvez exista a possibilidade de impedir que ela desça em direção à cidade que está lá embaixo no vale. Mas quando a avalanche já começou e desce rapidamente pela encosta, de nada adianta tentar detê-la. A única coisa que você pode fazer é escapar rapidamente e se preparar para o que vem a seguir. Esse é um pouco o pensamento do Bifo. E em relação aos primeiros dias, primeiras semanas do Donald Trump, essa hipótese de que o Trump tem realmente muita força, vai transformar as relações internacionais e transformar a política como nós a conhecemos, tem algumas bases. Primeiro, se alega os defensores dessa ideia que há um método na loucura do Trump. A imposição de força acaba, mesmo que seja muito estrombólica, acaba produzindo alguns resultados. Claro, então, o Trump fala: vou expulsar 10 milhões de imigrantes ilegais, fazer a Riviera de Gaza, capturar a Groenlândia, conquistar a Groenlândia, transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, reassumir o canal do Panamá. É claro que tudo isso são hipérboles, são basófias, num certo sentido,
Mas o método seria o seguinte: ele sempre arranca alguma coisa, ele cria a cortina de fumaça, os apoiadores mais leais dele não tem problema com as idas e vindas, com os avanços e recuos, porque eles tratam, esse é o método Trump, e é isso que é preciso fazer, ele acaba tirando saldos dessas ações. A cortina de fumaça protege o que seria o mais importante. Ele assinou acordos importantes com Benjamin Netanyahu, inclusive investiu contra o Tribunal Penal Internacional, que condenou Israel. Ele fez com que o Panamá saísse, deixasse as novas rotas da seda propostas pela China. Ele está de olho na exploração de minerais críticos na Groenlândia, talvez em algum tipo de acordo. Ele não vai expulsar 10 milhões de imigrantes, mas ele dá para a base dele, a base mais fiel, a ideia de que tem alguém se ferrando, alguém está pior do que essa base. Outro aspecto dentro dessa hipótese é que não há resistência praticamente ao Donald Trump, e por enquanto o Partido Democrata, o Trump governa por ordens executivas, o Congresso norte-americano desapareceu, é tudo ordem executiva, é como se fosse decreto-lei no tempo da ditadura aqui no Brasil. O Partido Democrata está mudo. Os movimentos sociais estão muito mais desarticulados do que estavam no primeiro governo do Trump. A gente fez uma matéria sobre o NSA, DSA, Socialistas Democráticos dos Estados Unidos, DSA, na sigla deles. Há 8 anos, eles estavam em forte ascensão. Essa ascensão que levou a eleger Alexandre Ocasio-Cortez e outras deputadas, eles estão divididos e em dificuldades para mobilização hoje. Existe uma resistência nos Estados Unidos hoje, essencialmente de juízes federais que têm anulado algumas das ordens executivas do Trump, mas isso é precário, inclusive porque a Suprema Corte, onde talvez alguns desses casos vão chegar, é muito conservadora. E, por fim, dizem esses partidários da hipótese avalanche, da hipótese Trump forte, ele tem objetivos claros: esgarçar a ordem internacional e utilizar a força dos Estados Unidos nas relações bilaterais, como falaram a Cláudia Horst e o Giancarlo Summa num texto que a gente trouxe aqui, e exercendo a força econômica e militar dos Estados Unidos em paralelo a essa desestruturação. E, no plano interno, é um programa radical de destruição do Estado norte-americano, a partir da ideia de que Estado é problema, Estado inibe a ação individual, o Estado tem que ser afastado tanto quanto possível. Isso já se manifestou na praticamente extinção dos programas dos Institutos Nacionais de Saúde, programas de pesquisa importantíssimos, na invasão pelo Donald Trump do Departamento do Tesouro, e ontem no novo ato do Donald Trump reforçando o papel do Elon Musk. O Donald Trump chamou o Musk na Casa Branca, aparece, inclusive, em algumas imagens, uma criança que sei lá o que é, mas deve ser filho do Elon Musk. Ficaram por 30 minutos. Trump fez um discurso voltando a repetir, ampliando essa história de que o Estado é problema. Depois emitiu uma nova ordem executiva. Nessa ordem executiva, ele supostamente, porque não sabemos a legalidade, amplia os poderes do Elon Musk, autoriza o Elon Musk a vasculhar a folha de pessoal, o quadro de pessoal de todas as agências governamentais americanas para fazer demissões em massa. Diz que é verdade esse bilhete que eles mandaram na semana passada, de que aqueles funcionários que quiserem se demitir devem fazê-lo porque terão salários até setembro, senão poderão ser demitidos, e diz que vai fazer uma razia nas agências norte-americanas. E, para piorar, ele diz que vai contratar alguns outros para substituir os que saírem. Só 1/4 daqueles postos que forem desocupados poderão ser criados, e todo mundo vai ter que passar pela peneira do Elon Musk. Você imagina, agências de complexidade enorme. É como se fosse o prefeito de cidade do interior. É como se fosse o aprendiz, o programa aprendiz, que o Donald Trump, por sinal,
comandou. E é justamente em temas como esse que surge outro argumento, Glauco e pessoal. É o argumento do Trump leão da metro, que foi expresso aqui, em outras palavras, ontem pelo nosso colaborador. A foto do Trump está bem significativa, Jean-Marc Van der Weydt. O Jean-Marc diz o seguinte, gente, o que está por trás dessas propostas? Até onde o Trump vai chegar com essas propostas? Ou será que ele pensa que vai governar durante 4 anos produzindo um factoide, uma bravata a cada dia? E será que ele não está, na verdade, se transformando em vítima, em prisioneiro desse método, justamente por não ter um programa? A que vai levar o fim dos Institutos Nacional de Saúde? Vamos recordar que foi nesses institutos que foram desenvolvidas as tecnologias para as vacinas de RNA mensageiro que combateram a pandemia e que serviram para as transnacionais norte-americanas obterem lucros fabulosos porque elas se apropriaram das patentes dessas vacinas. O que serve demitir uma boa parte dos professores? Que coesão social, que organização da sociedade norte-americana, que sociedade, inclusive de consumo, isso pode criar nos Estados Unidos a demissão de milhões de funcionários públicos, como ele está fazendo. E até no plano mais imediato, o Jean-Marc está fazendo cálculo, ele teria que deportar 10 mil pessoas por dia. São 100 aviões por dia desses que vieram ao Brasil, não é um a cada semana. Ele não tem a mínima condição de fazer isso. Se ele conseguisse fazer isso, teria consequências dramáticas em setores como a construção dos Estados Unidos e em setores como a produção rural. Então, aqui que está levando o bullying internacional que ele está fazendo a surgimento no México e agora no Canadá também de um movimento contrário aos produtos norte-americanos. Então, há um horizonte, mas não há uma estratégia. Esse horizonte, o que é? O horizonte ideológico, por isso que é mais ideologia do que estratégia, do que projeto. É a privatização total, é o fim da solidariedade, da ideia de solidariedade, cada um por si, é a consagração do homem liberal, ultra-individualista, solitário, supremacista, segregador e disposto a entregar o corpo e a alma a qualquer oferta do rentismo, que é essa a ideia também. Esse gráfico mostra um aspecto que eu acabei não falando, é como a própria produção de armamentos dos Estados Unidos, por conta da integração das cadeias produtivas internacionais, depende de fornecedores chineses. Ou seja, aqui vai levar essa medida de tentar make America again, simplesmente disparando tarifas para todos os lados, sem preparar um desacoplamento da economia norte-americana. Bom, para concluir, então, o Jean-Marc levanta todos esses argumentos, segundo os quais o Trump é basicamente um leão da metro, mas recomenda ter cuidado, porque a saída dos Estados Unidos vai desestabilizar ainda mais acordos como o acordo climático e há o risco concreto de uma guerra nuclear, porque o Trump não tem limites. Valia a pena fazer outras advertências muito rápido na cola do Jean-Marc. Não está resolvido, mesmo que o Trump seja um leão da metro, o problema do declínio das democracias. O fascismo na verdade, um sintoma desse fenômeno e não a causa desse fenômeno. Então, o fato das democracias serem cada vez mais capturadas pelo poder econômico, isso não está resolvido. E, finalmente, o mais importante para nós, o fato de faltar uma atualização do projeto emancipatório da esquerda. Muitas vezes nós estamos combatendo o capitalismo do século XIX, do século XX, sem perceber, por exemplo, que era um capitalismo industrial, era um capitalismo de trabalho concentrado.
E hoje é um capitalismo de trabalho fragmentado, em que em que não basta mobilizar a força dos trabalhadores, a velha classe trabalhadora, para você nem evitar as novas formas de captura da riqueza social e muito menos propor outros horizontes que façam o que o Marx chamava de expropriação dos expropriadores por outros meios, não somente pela mobilização da força de trabalho. Esses são déficits ainda, mas talvez nos mostre que que nós não temos como único caminho esperar que a avalanche passe, que essa suposta força do Donald Trump seja também uma fraqueza e abra caminho, se a gente conseguir resolver esses problemas de reconstrução do horizonte político, abra caminho para uma reviravolta pela qual nós seguimos lutando. Glauco.